O que nós fizemos com a dor? Nós estávamos comentando esses dias, justamente, o Jefferson mencionou na oração agora o sofrimento. O que nós fizemos com a dor? Olhando diante de um contexto bíblico, né? Olhando dentro da palavra, que é a nossa fonte, que é a nossa orientação. Hoje nós temos várias explicações para a dor, e muitas vezes nós tentamos buscar na psicologia, no coaching, em várias as outras formas, uma explicação para a dor. Mas a Bíblia ela nos dá uma explicação lógica para a dor, e quando essa dor se manifesta em nosso coração. Na dor em geral, a dor da perda, a dor do sofrimento, a dor da tentação, enfim. Vamos aqui ler sobre este oficial, né, que teve o seu filho doente e o que ele fez com essa dor. Evangelho de João, capítulo 4, verso 43, verso até o 54 diz assim: depois daqueles dias, 2 dias, Jesus partiu para a Galiléia. Ele mesmo tinha dito que um profeta não é honrado em sua terra. Mas, uma vez que os galileus haviam estado em Jerusalém para a festa da Páscoa, e visto tudo que Jesus fizera, eles o receberam. Enquanto Jesus viajava para a Galiléia, chegou a Caná, onde tinha transformado a água em vinho. Perto dali, em Cafarnaum, havia um oficial do governo cujo filho estava muito doente. Quando soube que Jesus viera da Judéia para a Galiléia, foi até ele e suplicou que fosse a Cafarnaum para curar seu filho, que estava à beira da morte. Jesus exclamou: jamais crerão, a menos que vejam sinais e maravilhas. O oficial implorou: Senhor, por favor, venha antes que meu filho morra. Volte, disse Jesus, seu filho viverá. O homem creu nas palavras de Jesus e partiu para casa. Estava ainda no caminho, alguns dos seus servos vieram em encontro com a notícia de que seu filho estava vivo e bem. E perguntou quando o menino havia começado a melhorar. Eles responderam: ontem à tarde, a uma hora, a febre subitamente desapareceu. Então o pai percebeu que havia sido naquele exato momento que Jesus havia dito: seu filho viverá. E o oficial e todos da casa creram em Jesus. E esse foi o segundo sinal que Jesus realizou na Galiléia e depois veio da Judéia. Tinha um famoso filósofo. Dentro da história você vai encontrar o seu nome por várias vezes. O nome dele era Nicholas Wolstentorff. Ele era filósofo e ele era professor na Universidade de Harvard e também de Yale. Então, num domingo, creio que em 1980, quando ele tinha 50 anos, um telefonema comunica de que um acidente fatal numa montanha lá na Áustria ceifou a vida de seu filho de apenas 25 anos. E no seu livro, que ele escreve a sua biografia, Lamento de um Filho, ele escreve o seguinte: ele tenta transcrever a dor que ele estava sentindo. Ele diz assim: desaparecido da face da terra, eu olho para um grupo de estudantes que atravessa a rua na minha frente e de súbito começo a pensar: ele não está lá. Eu vou a um jogo de futebol e fico observando os meninos de 25 anos, nenhum deles é ele. Em todas as multidões, avenidas, cômodos, igrejas, escola, bibliotecas, reuniões, amigos, no mundo, em todas as montanhas, mesmo que eu vou procurá-lo, eu não o encontrarei, apenas a ausência, silêncio. Chegou alguma carta de Eric. Quando é que Eric disse que telefonaria? Agora apenas silêncio, ausência, silêncio. Quando nós reunimos é apenas silêncio. Sua ausência ela é tão presente. Silêncio novamente. Nunca mais o veremos. Érico nunca mais estará conosco, nunca mais vai estar sentado à mesa conosco, nunca mais vai estar viajando conosco, e nunca veremos os seus filhos, nunca veremos eles se casar. Você já pensou um pai escrever essa dor que ele estava sentindo? Isso é apenas um exemplo. Imagina nós tivermos de lutar contra esse tipo de sentimento sem esperança, por exemplo. Sem esperança do céu, sem esperança de uma vida eterna, sem sentido, sem descanso, sem a esperança de um reencontro, sem a esperança de estarmos um dia
todos juntos, reunidos à presença de Deus. Que triste, que lamentável, que dor. Uma das palavras que eu mais uso quando preciso confortar alguém que perde um ente familiar é dizer que o maior conforto é sabermos que a pessoa que morreu, ela morreu crendo em Cristo como seu Senhor e Salvador. A vida sem esperança é uma vida desgraçada, uma vida insuportável. E a dor, ela aflige a nossa alma. Mas por que nós precisamos passar por dor? Qual é a origem da dor? Você já parou para analisar qual é a origem da dor? Por que nós sofremos? Curto e seco, nós sofremos porque nós pecamos. Ou melhor, nós sofremos, nós sentimos dor porque somos pecadores. A dor, ela tem origem no pecado. O salário do pecado é a morte, diz lá em Romanos 6:23. Deus, de fato, Ele não nos criou para a dor. Deus, de fato, Ele não nos criou para o sofrimento. Deus, Ele é bom, né? Ele nos criou para que nós tivéssemos uma vida plena de prazeres na presença de Deus, sim. O problema é que nós pecamos. E todo homem, toda mulher pecou. Por isso todo homem e toda mulher sofrem. Nós temos a dor por companhia. E como é que nós pecamos? Nós pecamos porque nós não colocamos a nossa confiança na bondade e na sabedoria de Deus. Nós pecamos porque nós tentamos arrogar para nós o sentimento, a capacidade de discernir entre o bem e o mal. Diz lá em Gênesis 2, 16, 17: coma à vontade dos frutos de todas as árvores do jardim, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se você comer desse fruto, com certeza morrerá. Era uma orientação clara que Deus tinha dado para Adão e Eva. O que eles fizeram? Eles resolveram ir brincar com a morte. Nós pecarmos é literalmente brincarmos com a morte, desdenharmos da morte. O homem, ele sempre fez isso. Eles queriam ser autônomos. Eles resolveram colocar em xeque a voz de Deus. Eles resolveram colocar em xeque, em desconfiança, a palavra de autoridade da parte de Deus. E resolveram ir atrás do que Satanás lhe falara, com palavras bonitas. Não, Deus não falou para vocês que se vocês comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal, os olhos de vocês vão se abrir e vocês serão como Deus. É isso nós queremos. É isso que o homem está em busca hoje. O que mais o homem faz é colocar em xeque a autoridade infalível das Escrituras Sagradas. E por isso que sofrem. Nós pecamos. E então nós separamos de Deus. Nós pecamos, nós separamos-nos uns dos outros. Por causa do pecado, então nós ficamos possuídos de medo. Medo de quem? De Deus. A história, vamos entrar no texto. A história, ela começa, um pai que estava com medo de perder um filho. Eu creio que este é o maior medo que nós temos, de perder um filho para a morte. Ele estava muito doente, diz o verso 46. A ordem natural, ela até mesmo afetara isso. Qual seria a ordem natural? O filho enterrar o pai. Isso é uma ordem natural, isso é a lógica da vida. Mas o pecado, ele é tão cruel que ele inverte também essa situação. Ali estava um pai a desespero, com medo de perder, de sepultar o filho. Então, não era para ser assim, mas o pecado, ele nos colocou nessa situação. Nós não fomos criados para a morte, muito menos para sepultar nossos filhos. Mas isso acontece. Pais verem os filhos adoecerem, sofrerem. Você faz qualquer coisa para ver um filho bem. Eu, com o John agora,
né, dá essas crises de cólica, eu vou na farmácia e me dá o melhor remédio para a cólica. Não importa o preço que eles vão falar. Não, mas eu quero a solução. Então, o sentimento de pai, você vai fazer tudo o que for para resolver. O pecado, ele nos tirou literalmente do paraíso. E a dor, ela se tornou a nossa companhia. J.C. Ryle, ele escreve assim: aqui está uma lição a respeito do qual nós somos todos vagarosos em aprender. Nós somos hábeis em fechar os olhos para a clareza dos fatos. Falamos e agimos como se fosse natural que os jovens jamais morressem enquanto são jovens. Entretanto, os epitáfios nas sepulturas nos mostram que entre 100 de pessoas, alguns nem mesmo chegam à idade adulta. A primeira sepultura, olha só, isso é importante. A primeira sepultura que foi cavada na terra não foi de um filho enterrando o pai, mas foi um pai enterrando o filho. Por quê? Por causa do pecado. Vocês lembram dessa história? Não era Caim e Abel enterrando Adão, mas era Adão tendo de enterrar Abel. Lamentável. O primeiro a morrer não foi um pai, mas sim um filho, assassinado pelo próprio irmão. Isso que o pecado faz. Hoje nós tratamos de uma forma muito leviana o pecado. Nós aprendemos hoje na grande parte das igrejas, porque eles colocam em xeque a autoridade das Escrituras e para atrair mais clientes, mais cristãos, sabe o que eles fazem? Eles dizem que o pecado é um pequeno desvio de caráter, é um pequeno problema que você tem de lidar. Não, o pecado é morte. O pecado é morte. O pecado é uma afronta a Deus. Então a nossa dor, ela tem origem no pecado. Nós escolhemos ser donos de nossas próprias vidas. Mesmo Deus alertando Adão e Eva, vocês vão morrer. Adão e Eva resolveram brincar. Olha essa situação desse jovem, deste pai. Um camarada rico, um camarada exposto a um bom cargo, influente, e tinha muitos servos, mas estava impotente. Não importa quem você é, não importa se você é um pecador, como todos nós somos. O pecado nos torna impotentes. E esse aqui, no caso, é o segundo milagre do Evangelho de João. Tanto como no primeiro, quando Jesus transformara a água em vinho, agora no segundo, Jesus curando o filho desse oficial romano. Nós temos que entender que João, ele revela uma mesma verdade nessas duas passagens. Nós não conseguimos bancar uma vida plena de prazeres. Mais cedo ou mais tarde, o vinho da alegria termina. Mais cedo ou mais tarde, a dor, ela bate no nosso coração. E então nós temos que recorrer a Cristo. O pecado, ele nos detonou, ele nos deformou. Então, a origem da dor é o pecado. A cura para a dor é Jesus Cristo. A Bíblia diz assim, no verso 14 de capítulo 2 de Hebreus: portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isso é o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Qual é a cura, então, para a dor? Nós aprendemos aqui a origem da dor: pecado, porque nós somos pecadores, porque nós desobedecemos a Deus. Qual é a cura para a dor? Então, essa passagem, nós temos que ir lá para o verso 43. Depois de 2 dias em Samaria, Jesus, ele vai para a Galiléia, como fora o plano original de Jesus, e ele dá algumas declarações. Ele diz o seguinte: olha, é visto que o profeta, ele não é bem visto na terra, ele não é honrado na terra. Mas nós temos um ponto muito importante aqui. A Bíblia diz lá no verso 45: mas os galileus
que haviam estado em Jerusalém para a festa da Páscoa e visto tudo que Jesus fizera. Preste atenção. Eles viram o que Jesus fizera e então eles o receberam. Então Jesus, ele foi recebido pelos galileus. Ele foi sim recebido. Mas por que Jesus falara essa sentença anterior de que um profeta não é honrado em sua terra? Como os galileus o receberam? Nossa, quando eu comecei a estudar esse texto, eu fiquei boquiaberto, né? Como, de fato, os galileus o receberam. Com que motivação os galileus o receberam? Olha que interessante, abre ali o verso 45. Quando chegou a Galiléia, os moradores dali o receberam bem. É que eles tinham ido à festa da Páscoa e tinham visto tudo que Jesus havia feito lá. Esse o receber aqui era exclusivamente o receberam, porque viram Jesus fazer milagres. Existe uma forma de você crer sem crer. Existe uma forma de você receber sem receber. Existe, parece muito redundante, né? Existe uma forma de honrar sem honrar. Existe um grande problema quando você recebe Jesus por quem Ele realmente não é. E isso é um ponto delicado que nós vamos ver. Quem é Jesus? Jesus, Ele é o Senhor e Salvador do mundo. Jesus, Ele não é um mero operador de milagres, assim como os galileus o receberam. Os galileus tinham Jesus como um mero fazedor de milagres. Os galileus olhavam para Jesus como um gênio da lâmpada. Os galileus, eles olhavam para Jesus e viram tipo como um marido de aluguel espiritual, aquele que faz todas as coisas, que está disponível para resolver o problema das pessoas, que está ali somente, né, para fornecer aquilo que nós queremos. Assim como a grande maioria, sem medo de errar, como a maioria dos cristãos o recebem hoje, somente por interesse. Quem não recebe Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, na verdade não o recebe, de fato desonra Ele. Por que Jesus falara? Será que Jesus não estava vendo de que os galileus o estavam recebendo? E por que Jesus está falando aqui que Ele não foi honrado em sua própria terra? Jesus, Ele sabia exatamente o coração desses homens. Ele sabia que esses homens estavam recebendo Ele apenas pelos seus meros interesses. Eles queriam que Jesus fizesse os milagres apenas. Eles não estavam interessados se Jesus ia livrar eles do seu pecado. Este é o grande problema. Eles não creram de que Jesus, Ele é aquele nascido da mulher que veio para resgatar eles do pecado. Nós somos curados da dor. Nós somos libertos dessa vida desgraçada em desesperança. Quando nós cremos em Deus, nós entendemos que Jesus veio para buscar e salvar aquele que havia se perdido. Jesus, Ele veio para curar-nos do pecado e nos levar ao céu. Claro, Jesus, Ele não veio para nos dar um bem-estar social. Paulo, ele resumiu lá em Gálatas 2:20, ele diz o seguinte: fui crucificado com Cristo, e assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Portanto, vivo nesse corpo terreno pela que a vida que agora vivo nesse corpo, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Em Coríntios ele escreve assim: Ele morreu por todos, para que o recebessem uma nova vida, e não vivam mais para si mesmos, mas para Cristo que morreu e ressuscitou por eles. Os galileus não estavam recebendo Jesus dessa maneira. Os galileus apenas estavam recebendo Jesus por interesse. Paulo diz assim: a minha vida, a partir do momento que eu conhecia Cristo, a minha vida, morrer é lucro. Ele não tinha. Quantas pessoas hoje? Queridos, eu já sou pastor há mais de 10 anos. Quantas pessoas você vai ao pé
da cova, literalmente, as pessoas, elas dizem o seguinte: bah, como eu queria viver mais, para poder ir mais à igreja, para poder servir mais à igreja, para poder estar mais junto à família. Mas eles levaram uma vida inteira mostrando o contrário. Como nós podemos receber essa cura para essa dor, essa cura para a nossa alma? Arrependimento e fé. Arrependimento. Como é que nós podemos encontrar nesse texto um arrependimento deste oficial? A Bíblia diz que nós temos que entender quem ele era. Ele era um oficial do governo romano. Ele, literalmente, ele se prostrava ao comando do César. Ele literalmente adorava César. César para eles era um Deus. E a Bíblia nos diz que, no verso 46, enquanto Jesus viajava pela Galiléia, chegou a Caná, onde tinha transformado água em vinho. Perto dali, em Cafarnaum, havia um oficial cujo filho estava muito doente. Quando soube que Jesus viera da Judeia para a Galiléia, foi até ele, suplicou que fosse a Cafarnaum curar o seu filho que estava à beira da morte. A partir do momento que ele implora para Jesus, que ele suplica para Jesus, ele está virando as costas para César, ele estava virando as costas para o seu imediato, que é César, para todo aquele sistema. Não preciso nem falar aqui o que pode acontecer. Quem era o imediato dele lá em Jerusalém? Era Herodes. Herodes era que mandara decapitar o precursor de Jesus, que era João Batista. Vocês acham o que iria acontecer com este homem quando chegasse essa informação a Herodes? Ele poderia, provavelmente, ele seguiria o mesmo destino de João Batista. Mas arrependimento é exatamente isso. Até ali nada disso ajudara o seu filho. O posto que ele tinha, a influência que ele tinha, o dinheiro que ele tinha, Herodes não o ajudava, César não pôde o ajudar. Ele vira as costas para tudo isso e se prostra diante de um novo rei, que é Jesus Cristo. Arrependimento e fé foi o que esse oficial fez. Ele se agarrou. Fé é literalmente isso, é se agarrar com todas as forças na esperança da palavra de Deus, na palavra que Jesus falara. Fé é exatamente isso. Não havia a possibilidade de o oficial pegar o telefone dele, mandar um WhatsApp para casa. Escuta, já aconteceu alguma coisa aí? Não, daí eu poderia. Será que ele não melhorou um pouquinho? Eu poderia crer. Não preciso nem falar que não existia o WhatsApp, né? Mas ele confiou nas palavras de Cristo. Quando Jesus fala para ele, que fica tranquilo. Até a primeiro momento, o oficial acreditava que Jesus ele deveria ir até o menino. Mas ele confiou de tal maneira que Jesus, na onipotência de Deus, que ele confia nas palavras. Ele entendeu que ele precisava confiar naquela palavra que Jesus falara. E, ao ser confrontado por Jesus, ele demonstrou que ele tinha essa fé, mesmo que pequena e limitada. Jesus, ele exclama, ele diz assim: jamais crerão, a menos que vejam sinais e maravilhas. O oficial implorou: Senhor, por favor, venha antes que o meu filho mora. Jesus disse: volte, seu filho viverá. O homem creu nas palavras de Jesus e partiu para casa. O homem creu e o seu filho foi curado. Nós lemos essa passagem quando ele estava voltando para casa. Os servos lhe vieram ao encontro, dizendo: o seu filho está bem, o seu filho já está sem febre, o seu filho fora curado. Então, isso é interessante,
Jesus ele quer exercitar essa fé que Ele nos dá. A Bíblia diz que todos na sua casa creram em Jesus. Esse é o segredo. Essa é a motivação também da dor. O que fez, a dor, quais são os frutos da dor? Vocês lembram daquele hino? Acho que não me lembro agora o número da harpa cristã. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Ainda que seja a dor que me una a ti. Isso é maravilhoso. A dor ela é muito mais pedagógica, ela é muito mais benéfica. Cristo ele é a cura para a dor. Ele foi a cura para aquele menino. A dor ela nos leva a Cristo em arrependimento e fé. Isso é importante. A fé para salvação. A grande maioria das pessoas, elas apenas querem ter fé para fazer milagres, para receber milagres. Mas Jesus, ele sempre vai... Jesus, ele poderia ter... Está curado, vai. Mas Jesus, ele levou todo um diálogo. Jesus, ele levou toda uma situação para que aquele homem cresce de fato nas palavras de Jesus. E para que chegasse nesse ponto, onde diz o versículo, todos de sua casa creram em Jesus. Quer dizer, essa fé, ela se espalhou para todos na sua casa. Só que nem sempre, quando Jesus fazia milagres, as pessoas elas criam. Senão, haveria milhares e milhares de pessoas no primeiro momento. Haveria milhares e milhares de pessoas ao pé da cruz. Haveria milhares e milhares de pessoas quando aconteceu a ascensão do Senhor. Haveria milhares e milhares de pessoas, e não apenas aquelas 120 pessoas, quando o Espírito Santo desce sobre eles. Quais são, então, os frutos da dor? Na história deste homem, a dor, ela ensina que o ser humano ele não é independente o bastante para não ter que admitir a necessidade. A dor, ela faz nós olhar para Cristo, o autor e consumador de nossa fé. A dor, ela nos ensina que um pai nunca está ocupado demais para se envolver nos problemas dos filhos. A dor levou ele a Jesus. A dor ensinou que uma pessoa não consegue ser incrédula o bastante para não ter que recorrer a Deus em oração. Hoje nós temos essa modinha, nas universidades principalmente, dentro da geração mais nova. Eu sou ateu, eu não acredito em Deus. Essas pessoas elas são ateus ou à toa, sei lá, até o momento em que eles cruzarem com um pitbull na rua. Até o momento em que eles cruzarem com um ladrão na rua, eles vão gritar, meu Deus, me ajuda. Até o momento em que o câncer entrar na sua casa, então eles vão dizer, meu Deus, me ajuda. A dor, ela é muito mais, ela ensina muito mais do que a bênção. Então, a dor, ela ensinou o que a alegria não pode ensinar. O que a alegria ensinou por todo aquele tempo? Está tudo bem, você só segue a sua vida. Olha, está prosperando, está legal, você agora é oficial. Olha, eu tenho servos na minha casa, eu tenho um bom salário. Mas quando a dor veio, a dor fez com que este homem ele corresse para a única esperança, Jesus. Jesus. Então, resumindo, os frutos da dor na vida desse oficial, a dor levou ele a Jesus, tornou ele um homem de fé na palavra de Deus, fez ele rever todas as prioridades de sua vida, fez ele presente aos seus, ensinou este homem a orar. A dor ela é um dom de Deus. Pela dor, Deus ele conquista a nossa atenção. Ele chama a nossa atenção. Quando o sapato aperta, nós olhamos para Jesus. Deus ele é soberano. Deus, nós aprendemos aqui no domingo passado. A graça ela é irresistível. Deus ele tem os seus meios. Aí o homem diz, não, se Deus ele chama, o homem pode negar, o homem ele pode dizer não. Eu duvido. Deus ele criou eu e você. Ele criou todas as partículas do nosso DNA.
Ele sabe exatamente o que ele deve fazer para alcançar o seu propósito. Se nós pudéssemos interferir na soberania de Deus, Deus não seria Deus. Eu apenas tenho essa esperança em Deus, porque eu sei que Ele pode todas as coisas. Ele pode todas as coisas. Qual é a esperança então para a dor? Cristo é a esperança para a nossa dor. Nós precisamos olhar para Jesus, ver a glória de Jesus, viver liberto desse cativeiro do medo, bem longe, como diz John Bunyan, no livro dele, O Peregrino, bem longe do castelo da dúvida, do gigante do desespero. Nós precisamos olhar para Jesus. Um garoto moribundo, se não fosse a interferência de Jesus, esse menino ia morrer, mas ele foi curado de repente, com apenas uma palavra de Jesus a 30 quilômetros de distância. Você acha que esse problema que você carrega, esse problema que te causa dor, Jesus ele não pode resolver? Claro que sim. Mas a nossa fé que nos une a Ele não pode simplesmente estar baseada em Jesus fazer ou não fazer. Jesus ele não me dá o que eu quero, então eu não vou. Não, a nossa fé ela precisa estar ao alcance deste modo. Poxa, se Jesus quer fazer, Ele vai fazer. Mas senão eu vou continuar, a minha fé vai continuar inabalável nele. A minha esperança vai continuar inabalável nele. Cristo é a esperança para a nossa dor, para a sua dor, para a minha dor, para a dor de todos que nos rodeiam. O Evangelho em toda essa história é o mais importante. O oficial romano ele tentou de tudo, para não ver o seu filho morrer. Deus, o Pai, entregou o próprio Filho à morte no lugar do pecador. Maior amor não há. O que Cristo ele nos convida apenas a crer em resposta a esta palavra. Arrepender-se e crer. Arrepender-se e crer. A primeira morte na história foi de um filho. Adão sepultou Abel. Deus, o Pai, para nos salvar, também sepultou o seu próprio filho, Jesus. Mas ele ressuscitou ao terceiro dia. E todo aquele que nele crê não morre, de modo nenhum, não morre. Passa da morte para a vida. Graça maior não existe. Como é que nós recebemos Jesus em resposta a esta palavra? Apenas por interesse? Apenas no faz ou não faz? Como os galileus fizeram? Eles viram os sinais que Jesus fizera e então o receberam, mas o receberam de uma forma totalmente falsa. Jesus chega a um ponto de dizer que ele conhecia os seus seguidores. Ele sabia quem eram os seus seguidores e por que estavam seguindo a ele. Por que você segue Jesus? Entenda que Jesus ele conhece o teu coração. Ele sabe por que você segue ele. Mesmo que você não seja uma perfeição, mas Ele está insistindo na tua vida. Ele quer que você creia nele de todo o coração. Ele quer que você pare de sentir esta dor da desesperança, de você sentir essa dor, de quem sabe, de dúvida acerca do teu futuro. Ele cuidou de você até agora, mesmo que você, quem sabe, não esteja dando a atenção que você poderia dar a Ele. Ele cuida de você. Ele cuidou de você. E nada nas Escrituras nos diz o contrário, de que Ele não cuida, não cuidará dos seus filhos em sequência. Nós podemos andar ansiosos, preocupados, mas nós podemos ter toda a esperança em Cristo. Ele não desampara os seus filhos. Ele chega a ponto de dizer que uma mãe pode se esquecer de um filho que amamenta, que é quase que impossível. Mas Deus, Ele não se esquece dos seus. Se Deus entregou a sua vida para nos salvar,
Você acha que esse problema que está assolando a tua vida, ele não pode resolver? E será que este problema que você está, quem sabe, passando na tua vida, não é uma forma de ele chamar a atenção para ele? De você voltar os teus olhos para ele, que é o autor e consumador de nossa fé? Receber Jesus de uma forma genuína e verdadeira é o que ele deseja. Se coloca em pé, vamos orar.